Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro semanal com a Palavra de Deus, seu sustento, sua graça e poder. Bem como seu grande amor sobre as nossas vidas, que se manifesta sempre presente, nos fortalecendo. Estamos em período das eleições, da democracia, de definir os rumos das nossas cidades, das nossas câmaras, e sempre um tempo muito oportuno para irmos à palavra de Deus e fundamentarmos a nossa participação, nosso compromisso, a nossa responsabilidade como povo de Deus, já que fomos chamados, separados por Deus, para sermos mordomos desta terra e para sermos também embaixadores, representantes de um reino, de um poder, de um Estado ainda maior, o reino de Deus, que está presente em nós e se vai se completar. Convido você a uma reflexão naqueles que são, talvez, os mais politizados homens e mulheres de Deus, aqueles que são preocupados com a justiça, com a comunidade, os que compõem o período profético, né, da palavra de Deus. E eu separei um texto para a nossa reflexão hoje, no livro do profeta Amós, ali no capítulo 5. O profeta Amós começa dizendo, né, inspirado pelo Espírito Santo, manifestando o que Deus espera de seu povo e daqueles que são chamados pelo seu nome. Diz assim a palavra de Deus: Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem me atentarei para as vossas ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. Amados irmãos e irmãs, este chamado da palavra de Deus, corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene, é o desejo de Deus para o seu povo, é mandamento e chamado de Deus para a ação de todos os cristãos. Não importa a ideologia da qual você faz parte, o partido que você vota, nós cristãos temos algumas responsabilidades. Devemos nos pautar pela justiça, devemos nos pautar pelo direito, devemos pautar por aquilo que é correto, honesto, digno, aceitável e que se coaduna com a palavra de Deus. Nós vivemos tempos muito conturbados, tempos de enorme polarização, como alguns especialistas costumam chamar. Parece que as divergências se agigantaram e nós vamos nos agarrando a essas divergências, seguindo essas divisões. Nos tempos da palavra de Deus, nos tempos dos evangelhos, dos profetas, também havia essas divisões. Também havia essas circunstâncias complexas. Mas uma das coisas muito fundamentais que nós aprendemos, como cristãos, como metodistas e como pessoas que leem a palavra de Deus, é que os homens e mulheres de Deus, eles eram sempre politizados no bom sentido desta palavra. E você pode começar lendo, inclusive, a pessoa de Jesus, a história de Jesus. Há um envolvimento dos homens e mulheres de Deus, há um envolvimento de Jesus naquilo que se diz respeito com a justiça, naquilo que se diz respeito com a coletividade, naquilo que diz respeito com a ética e com a justiça. Portanto, irmãos e irmãs, nós metodistas não somos de arrebanhar votos, não somos de forçar os nossos membros a seguir ideologias, partidos políticos, sempre nos manifestamos de maneira ordenada, convicta, né? Sempre prezando pela liberdade do cristão, mas é sempre da tradição metodista chamar seus membros, suas comunidades, as responsabilidades, àquilo que é adequado, àquilo que é esperado. Um bom metodista
é alguém que, inspirado na palavra de Deus, ama a justiça. Um bom metodista é alguém que espera que a sociedade se desenvolva de maneira ampla para todas as pessoas. Um bom metodista não compactua com corrupção, um bom metodista se envergonha do mal, um bom metodista ora e intercede por suas lideranças, mas sem perder, obviamente, uma conquista tão cara para a humanidade, para os nossos tempos, para a vida contemporânea, que é de observar atentamente, que é de cobrar no devido instante, né? Porque nós somos metodistas, temos uma igreja que preza pela democracia, temos uma igreja que espera que os seus membros também tenham esse papel. Quando o profeta Amós declara esta vontade de Deus, ele está colocando que Deus se agrada mais da justiça do que de cultos. Ele está colocando que Deus se agrada mais do juízo, das coisas corretas, da solidariedade, do que de festividades, de cultos, de reuniões. Isso é muito importante, meus irmãos e irmãs, porque o crescimento do evangelho, o desenvolvimento da igreja, a pregação da palavra, eles vêm acompanhados de frutos, como o próprio Senhor nos ensinou. Nós precisamos ter uma fé, ter um compromisso, seja na nossa vida particular, na nossa vida social, na nossa vida comunitária, que esteja pautada por essa, digamos, por esse equilíbrio entre aquilo que pregamos e aquilo que demonstramos com os nossos atos. Aquilo que ouvimos da palavra de Deus e aquilo que cultivamos como valores da vida em sociedade, dos valores que prezam, né, pelo coletivo, pela justiça, pela equidade. É por isso que o papel dos profetas, você pode estudar todos eles, os profetas menores, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, Malaquias, são chamados os profetas menores. Eles têm um papel importante porque eles pregaram, fizeram o seu ministério numa época em que a crise ética e moral se instalava na vida do povo de Deus, principalmente a partir da monarquia, e que foi se seguindo ao povo. E isso nós temos vistos nos nossos tempos em muitos líderes políticos, em muitas ideologias partidárias, quase até não sobra, né, alguma coisa com a qual. É uma crise que se instala na sociedade, mas nesse ponto é muito importante, como disse Martin Luther King certa vez, que homens e mulheres que são amantes da justiça não se calem, se comprometam, alcem os seus valores, e nesse sentido a igreja evangélica, a nossa igreja metodista, tem muito a contribuir. Portanto, nós vamos às urnas, nós vamos eleger os nossos candidatos, mas vamos continuar falando da justiça, vamos continuar pregando aquilo que nos é importante, vamos continuar trabalhando com a nossa fé, com a nossa vida e com o nosso exemplo, para que, juntamente com os nossos cultos, juntamente com as nossas celebrações, com as nossas festividades, solenidades, haja a justiça, haja a coisa correta, o bom testemunho, a vida diante de Deus naquilo que nós entendemos ser o melhor. Porque, amados irmãos e irmãs, não há nada que agrade mais a Deus do que seus filhos e filhas fazerem o que é direito. É por isso que a metáfora escolhida aqui nas palavras do profeta Amós, né, que o Espírito Santo nos lega, a justiça e o juízo vão correr como as águas, vão fluir como aquele ribeiro constante, vão inundar as sociedades. E nós temos esta convicção. É palavra de Deus, anunciamos essa palavra e nós vamos às urnas com muita fé, com muita certeza, com muita tranquilidade, mesmo que aqui e acolá estejamos sempre assistindo tragédias institucionais, tragédias políticas, tragédias ambientais, mas anuncie, acredite e creia que a justiça e o direito, a
poder de Deus se manifestando nas coisas corretas, hão de correr pela nossa nação. E é isso que o nosso povo precisa nesses dias. Vamos nos inspirar num cântico que também fala de justiça, que também fala do primado do poder de Deus sobre todas as coisas. E vamos fazer a nossa oração. Vamos nos inspirar. Uma noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, de Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Nós vamos, então, nesse instante, fazer o nosso momento de oração, nosso momento de intercessão, que nos coloca na presença de Deus e, principalmente, nos permite agir como intercessores. Feche seus olhos, vamos colocar a nossa nação, as nossas cidades, as nossas comunidades, para que todas possam receber esta bênção a partir do povo de Deus, a partir da ação de Deus, para que justiça e direito possam fluir. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nós te glorificamos e te exaltamos pelo privilégio, mas também responsabilidade de sermos chamados como mordomos, como embaixadores do Senhor neste mundo. Como homens e mulheres que conhecem a tua palavra, nós queremos participar, ó Pai, da reconstrução das nossas cidades, das nossas sociedades. Queremos participar deste grande dia da vitória, quando nós compreendermos, ó Pai, que a justiça e o direito passam pelas nossas escolhas, passam pelos nossos atos, passam pela nossa vida, passam pelo nosso compromisso. Colocamos em tuas mãos todas as cidades que estão recebendo os votos, ó Pai, neste domingo. Colocamos em tuas mãos homens e mulheres que serão escolhidos. Colocamos em suas mãos pessoas que cumprem pelo seu dever de eleger governantes. Mas, acima de tudo, que a tua vontade seja soberana, que estes homens e mulheres possam, ó Deus, serem chamados à responsabilidade como representantes, mas também como embaixadores, porque sabemos da presença de evangélicos cada vez mais na política, na coisa pública. Rogamos, ó Pai, que estes teus filhos e filhas que conhecem a tua palavra e que são chamados para esse exercício, possam ter em mente aquilo que foi, ó Deus, o sonho, o compromisso de muitos outros homens e mulheres de Deus, os quais nós lembramos como Esther, como José, como, ó Deus amado, Neemias, e também, Deus amado, Moisés. Pessoas que cumpriram, ó Deus, o teu chamado, se inspiraram em ti e buscaram coragem e puderam fazer a diferença no seu tempo. Oramos também, Deus amado, por toda a nossa nação, por todos os dirigentes, os que já estão eleitos e os que vão ocupar novos cargos. Oramos, ó Pai, para que a tua vontade e o teu poder se estabeleça, para que a tua palavra
ali proferida pelo profeta Amós, possa se manifestar poderosamente em todas as nossas cidades, em todo o nosso país. O nosso povo, a nossa igreja, o nosso país precisa desta justiça. Faça ela fluir, ó Pai. Faça a tua palavra fazer valer os seus frutos. E assim, justiça e direito correrão como ribeiro perene. É a nossa oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, certos do nosso compromisso, certos daquilo que Deus nos chama, vamos receber a bênção. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa sociedade, que Deus nos dê uma grande semana de justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver um dia chegar, o dia da vitória, o dia que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, irá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristeza, céu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar